Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos para mais um estudo, hoje ainda sobre uma série de estudos sobre esse tal anticristo, tão endeusado pelos chapéus de alumínio, que não vai ser líder mundial, que não vai marcar todo mundo. Então nós hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre este personagem. E o texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 17, versículos 1, 3, 7 e 17, cujo título é A Besta Não É o que Você Pensa, o erro que muitos cometem em Apocalipse. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 17, versículos 1, 3, 7 a 17. A sétima taça continuou e terminou na destruição detalhada da literal Babilônia, de Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a 24. A grande prostituta e a besta são explicadas. Apocalipse 17, versículo 1 a 17. A grande prostituta, capítulo 17, versículo 1 a 6. Seu juízo é anunciado. Muito bem. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentado sobre muitas águas. Versículo 3. Seu domínio. Então ele levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, escarlata, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículos 7 a 17 agora. A promessa de uma explicação acerca da prostituta e da besta. O anjo disse a João: Por que te admiras? Eu te revelarei o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta, o príncipe satânico da Grécia fora do abismo, que renovará o antigo império grego como o 8º reino, de Apocalipse 17, versículo 8 a 11. Versículo 8. A besta que viste era e já não é. Está para subir do abismo e irá para a perdição. Aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que está para aparecer. As 7 cabeças são os 7 reinos que precedem o 8º reino. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um está vivo e o outro ainda virá. E quando vier, convém que permaneça por um pouco de tempo. A besta, o 8º reino governado pelo anticristo. A besta que era e já não é, esta é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Os 10 chifres são os 10 reinos dentro do antigo império romano que formavam. Então os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 reis concordarão em entregar seu reino para o anticristo, mas continuarão como reis sob a autoridade dele e pelejarão contra Cristo no Armagedon. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis também vencerão, e o Cordeiro os vencerá.
As águas são muitos povos que formam o 8º reino. Versículo 15. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Versículos 16 e 17. Os 10 reis e o anticristo se voltam contra a prostituta no meio da 70ª semana de Daniel, para que a besta possa ser adorada nos últimos 3 anos e meio. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua. Comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus me expôs no coração que cumpram o intento dele, que tenham a mesma mentalidade e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Está escrito palavra de Deus. Você entendeu errado Apocalipse 17, isso muda tudo. Muito bem. Você já percebeu que há um parêntese misterioso em Apocalipse entre a destruição da Babilônia literal em Apocalipse 16, né, e a descrição detalhada dessa queda em Apocalipse 18. Então, surge algo inesperado. No capítulo 17 de Apocalipse, João interrompe a narrativa. Por quê? Porque Deus quer revelar o mistério. E de que se trata este mistério? Não é apenas sobre uma cidade. Não é apenas sobre um império. É sobre a grande prostituta e a besta que a carrega. E aqui está algo que poucos explicam. A besta e a prostituta não são a mesma coisa. Uma é política, a outra é religiosa. Muito bem. Um sistema religioso apóstata domina, até que no meio da 70ª semana de Daniel, tudo muda. Os 10 reis, simbolizados pelos 10 chifres, entregam seu poder à besta. E então acontece algo tremendo. Eles se voltam contra a própria prostituta e a destroem. Por quê? Porque agora a adoração não será mais dividida. Será centralizada, total, absoluta. A adoração descrita em Apocalipse 13 finalmente é estabelecida. E isso acontece no meio da 70ª semana, profetizada em Daniel capítulo 7. Exatamente, Daniel capítulo 7. Então, os 5 reinos já haviam caído. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Um existia nos dias de João, Roma. Outro ainda viria, o Império Romano renovado por 10 reinos. E então surgiu o 8º. Ele era, não é, e há de subir, e vai à perdição. Isso não é apenas história, não é apenas simbologia, é uma sequência profética detalhada que aponta para 3 coisas: a centralização do poder político, né? A destruição do sistema religioso e o estabelecimento do domínio absoluto da besta. 3 coisas. E no final, os 10 reis ainda pelejarão contra o Cordeiro na batalha do Armagedon. Mas a Bíblia
já declarou o resultado. O que Deus diz, considere feito. A pergunta é, você está lendo Apocalipse apenas como história ou está entendendo o plano profético por trás dos símbolos? Você está manejando bem a palavra ou apenas repetindo o que ouve? O apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, não é esse bando de embusteiros que tem aí, escreveu a Timóteo em um tempo de crise. Havia falsos mestres. Hoje, que não maneja a palavra, só faz Ctrl-C e Ctrl-V de versículo fora de contexto e ainda acha que o Espírito Santo é o corretor automático. Discussões inúteis. Tem gente que não estuda a Bíblia para obedecer. Não estuda a Bíblia para obedecer. Estuda só para ganhar discussão, debate. Eles adoram debate. E contendas de palavras. Contenda vã é debate em discussão que não produz luz, só calor. É o que mais eles sabem fazer. Vamos para o debate. É isso que eles sabem. Isso daqui é bom nada. Que estavam destruindo a fé de muitos. É nesse cenário que ele libera uma das exortações mais fortes da Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, 2 Timóteo 2,15. Mas o que isso realmente significa? Por que eu tenho falado isso todos os meus vídeos? Porque eu vou sempre falar. Porque são poucos que manejam bem a palavra. Raros. Manejar bem a palavra não é simplesmente abrir a Bíblia, ler um versículo e sair pregando e ensinando. É muito mais profundo. Significa interpretar corretamente, ou seja, entender o texto dentro do seu contexto histórico, gramatical e literário. 2. Ensino com precisão. Pregar o verdadeiro evangelho da graça e de graça, sem misturar opinião humana ou tradições distorcidas. Ser um obreiro aprovado, estudar com dedicação, para não se envergonhar diante de Deus. A palavra grega usada para aprovado é dokimos. Alguém testado, provado, que passou pelo fogo e foi aprovado. O oposto é adokimos, reprovado, desaprovado. Não existe meio termo. Não existe meio termo. E ele chama esse servo, né? Deus chama esse servo de ergates, ou seja, trabalhador, obreiro, alguém que realmente trabalha no reino. Não é espectador, não é repetidor, é alguém comprometido. Mas aqui está algo ainda mais profundo. A palavra grega ortotobeu, ou seja, manejar bem, significa cortar corretamente, dividir com precisão. É como um construtor que precisa fazer cortes exatos para que a estrutura não desmorone. Manejar bem é extrair das próprias escrituras o significado que os autores realmente quiseram transmitir. Não é o achismo, não é o que eu acho, não é o que você acha. É o que está escrito. Aplicar princípios gramaticais e interpretação séria. Então, entender quando o texto é literal e quando é figurado, buscando sempre a verdade literal por trás da linguagem simbólica.
Muito bem. Então, compreender o contexto histórico, profético e até dispensacional. Isso não é emoção. Isso não é achismo. Eu acho. Não. É o que vale, é o que está escrito. Não é tradição. Não é religião. É responsabilidade. Então, nós hoje vivemos dias muito parecidos com os dias de Timóteo. Muitos discursos, pouca profundidade, muitas opiniões, pouca interpretação séria. A pergunta que fica é: você está sendo um obreiro aprovado diante de Deus ou apenas, alguém que repete jargões, frases, sem examinar as Escrituras? Porque no final não é a plateia, não é inscritos que aprovam, é Deus. Então, a partir de agora, vamos disciplinar a matéria. Você sabe quem é a besta de Apocalipse? O símbolo que assustou o mundo? A besta não aparece apenas uma vez. Ela atravessa praticamente todo o livro do Apocalipse, do capítulo 11 ao capítulo 20. Mas é nos capítulos 13 e 17 que o mistério é revelado em detalhes impressionantes. A Bíblia não está falando de algo simbólico sem importância. A palavra grega, terion, traduzido como besta, 37 vezes em Apocalipse. E sabe o que significa? Um animal selvagem, indomável, perigoso. Não é um cordeiro inocente. Não é algo inofensivo. É um poder brutal, feroz, que se levantará contra Cristo nos últimos dias. E não para por aí. Muito bem. A descrição fala de 7 cabeças e 10 chifres. Cada detalhe se conecta como peças de um quebra-cabeça profético. Os capítulos 11 a 20 não são histórias isoladas. Eles se combinam para revelar um sistema, um poder organizado, uma aliança, que se opõe diretamente ao reino de Deus. Então, a besta não é apenas uma figura assustadora. Ela representa poderes que se alinharão contra Cristo. Ela simboliza autoridade, domínio, perseguição e engano espiritual em escala global. Tá? Lembrando que o anticristo não vai ser líder mundial. Muito bem. A grande pergunta é: você está preparado para entender o que realmente significa esse símbolo? Ou vai ignorar um dos maiores alertas proféticos das Escrituras? Porque a besta não é apenas um tema teológico. É um aviso para os últimos dias. A besta de Apocalipse. Fatos que muitos ignoram e que mudam tudo. Eu trouxe aqui alguns fatos para estudo. Então, você sabia que o livro do Apocalipse apresenta vários fatos históricos e proféticos sobre a besta? Pelo que eu contei, quase 60 ou 60. Não são teorias. Não são suposições. São fatos revelados e sem eles é impossível entender corretamente a futura besta com suas 7 cabeças e 10 chifres. E aqui está o ponto crucial. Qualquer interpretação que não esteja em harmonia com esses fatos está construída sobre fundamentos falsos. Os fatos históricos
não estão ali por acaso. Eles servem para preparar quem estuda a profecia a compreender os fatos proféticos, especialmente sobre a reconstrução do último reino gentil nos chamados tempos dos gentios, sob a liderança desse anticristo, o último grande soberano gentil da história. Só que tomem tento. O propósito da visão da besta não é contar história antiga, é revelar algo ainda mais impactante, identificar o oitavo e o último reino que surgirá após o arrebatamento. Tá? Muito bem. Então, isso significa que os acontecimentos descritos em Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22 ainda são futuros. Não são eventos já cumpridos, são profecias que aguardam cumprimento após o arrebatamento. E aqui está algo poderoso. Não é errado nem forçar o texto a anunciar algo que acontecerá no futuro, enquanto se revisita os eventos que levam até ele. Ao contrário, é assim que a profecia, ou melhor, é assim que a própria profecia funciona. Os 7 reinos anteriores são mencionados por um motivo: mostrar que o 8º reino final dominará todos os povos e territórios dos anteriores. Ou seja, estamos falando de um domínio sem precedentes. A pergunta é: você está interpretando Apocalipse com base nos fatos bíblicos ou em ideias populares? Porque o que mais temos visto aí é isso. Porque quando esses fatos que eu mencionar aqui, não serão todos, forem mencionados juntos, a visão da besta deixa de ser símbolo obscuro e se torna um alerta claro sobre o último império da história humana. Então, a besta de Apocalipse, a lista que revela o futuro do mundo. Muito bem. O livro do Apocalipse não nos dá uma descrição vaga da besta. Ele apresenta várias declarações factuais, detalhes específicos, históricos e proféticos que revelam exatamente quem ela é, de onde vem, o que fará e como terminará. Isso não é simbologia solta, é um dossiê profético completo. A besta sobe do abismo. Ela faz guerra contra as 2 testemunhas e as mata. Ela surge do mar das multidões humanas. Tem 7 cabeças e 10 chifres com diademas. Recebe poder, trono e autoridade do dragão, o diabo. E muitos se maravilharão, após ela. Mas há mais. Ela governará por 42 meses, blasfemará contra Deus, perseguirá os santos, vencerá e matará muitos. Exercerá autoridade regional sobre povos e nações. E ainda contará com um líder religioso, o chamado falso profeta, que realizará milagres para convencer o mundo a adorar a besta. Haverá uma imagem da besta, haverá uma marca, haverá um nome, haverá um número 666, e quem não se submeter sofrerá boicote e até morte. Mas aqui está algo que muitos ignoram. A besta é um homem, um líder real,
mortal, que será destruído na segunda vinda de Cristo. Ele vai morrer, chapéu de alumínio. Ela existiu no passado, não é no tempo de João. Subirá novamente, formará o oitavo e o último reino, liderará as nações no Armagedon e será lançada viva no lago de fogo. Os 10 reis entregarão seu poder a ela, lutarão contra o Cordeiro e serão vencidos. A Bíblia não deixa pontas soltas. Cada detalhe se encaixa como uma engrenagem profética. E no final, Cristo vence. Muito bem. A besta é derrotada. Os que morreram por não adorá-la ressuscitam e reinam com ele. Então a pergunta é: você está pronto para entender essa profecia como um todo? Ou apenas ouvir fragmentos desconectados? Porque quando você junta esses fatos, o cenário não é de ficção. É o desfecho da história humana, segundo a revelação divina. Você está interpretando a besta de forma errada? Cuidado. Muita gente, tem até gente boa, né? Muita gente olha para a besta de Apocalipse e pensa que ela simboliza apenas uma coisa, um único poder, um único sistema. Mas o próprio texto deixa claro: a besta não representa apenas uma realidade, ela carrega vários níveis de significado. Então as 7 cabeças não são a mesma coisa que os 10 chifres. Os 10 chifres não são a mesma coisa que o corpo. A boca, os pés, o ferimento mortal, cada detalhe aponta para uma verdade diferente. E aqui está o erro que muitos cometem: confundir a besta com suas cabeças e chifres. Quando você não distingue esses elementos, sua interpretação se torna falha desde o início. A própria besta simboliza algo diferente das 7 cabeças e os 10 chifres que estão sobre ela. Muito bem. São camadas proféticas distintas. E é algo ainda mais impactante: as 7 cabeças e os 10 chifres já representam uma sucessão de reinos mundiais antes mesmo da manifestação final da besta. Ou seja, quando a besta surge, esses elementos já estão posicionados sobre ela. Eles apontam para a sequência de 7 grandes impérios mundiais que marcaram a história de Israel. Do primeiro ao último, preparando o cenário para o surgimento do oitavo. Do oitavo reino. Então isso significa que a visão não é apenas sobre o futuro, é sobre uma linha profética que atravessa a história. Se você não separar corretamente, a besta, as 7 cabeças, os 10 chifres, você perde a estrutura completa da profecia. E quando a estrutura ela é mal compreendida, a conclusão será distorcida. Muito bem. A besta não é só uma coisa, são 13 e isso muda tudo. Afinal, muita gente pergunta, afinal, o que é a besta? Segundo o livro do Apocalipse, a resposta é que a besta simboliza 3 realidades ao mesmo tempo. E se você ignorar qualquer uma delas, sua interpretação ficará incompleta.
A besta é um homem. A besta é um homem. Sim, é um homem, um ser humano real. Ela é chamada claramente de homem. É o anticristo, a besta que emerge do mar. Os fatos proféticos mostram ações pessoais. Ele fala, ele governa, ele blasfema, ele é morto na segunda vinda de Jesus. Isso não é apenas um sistema, é um líder real, histórico, literal, sem reconhecer o aspecto humano da besta. Sem o reconhecimento do aspecto humano da besta, não há entendimento verdadeiro da profecia. Tomem intento disso. 2. A besta é um ser sobrenatural. Mas não para por aí. A Bíblia também diz que ela sobe do abismo. Isso aponta para algo além do humano, um poder espiritual, um príncipe satânico por trás do governo visível, esses que nós pensamos. Ou seja, há um homem na terra, mas há também uma força sobrenatural operando por trás dele. É liderança política com energização demoníaca. A besta é um império. E aqui está a terceira camada. Primeira, segunda, terceira. A besta também simboliza um reino. O oitavo império mundial que sucede os 7 anteriores. Ela não representa apenas um indivíduo, mas um sistema regional de poder. Um homem, um poder espiritual, um império regional. Tudo reunido em um único símbolo profético. Eu digo império regional porque não vai ser líder mundial. Agora raciocine comigo. Se você enxergar apenas um sistema político, perde o aspecto espiritual. Se enxergar apenas um espírito maligno, ignora o líder humano. Se enxergar apenas um homem, deixa de ver o império regional, o antigo império romano renovado. A visão da besta é tridimensional e talvez o maior erro que você hoje seja implicar o que a profecia apresentou de forma complexa. Então a pergunta é, você está preparado para encarar todas as camadas da profecia ou prefere uma explicação mais confortável? Você pode estar interpretando a besta de forma errada e nem percebeu. Pois bem, muitos erros ao longo da história humana, aconteceram porque intérpretes ignoraram fatos claros sobre a besta descrita em Apocalipse. O problema não é falta de informação, é falta de distinção. Quando as pessoas tentam encaixar tudo em apenas uma única explicação, apenas um homem, apenas um espírito ou apenas um império, acabam descartando partes essenciais do texto. Mas quando entendemos que 3 realidades estão reunidas em um único símbolo, tudo começa a fazer mais sentido. A chave é simples, mas profunda. Cada passagem deve ser aplicada àquilo que torna o texto mais claro. Alguns textos se referem ao homem, outros ao poder satânico, outros ao império. E há passagens que se aplicam às 3 dimensões ao mesmo tempo. Por isso nós precisamos distinguir a besta que emerge do mar, o aspecto humano,
A besta que emerge do abismo, o aspecto satânico, e a besta como o oitavo reino, um aspecto político e imperial. São realidades diferentes, mas todas reunidas no mesmo símbolo profético. Ignorar essa distinção gera confusão. Reconhecê-la traz clareza, traz entendimento. Já vimos o aspecto humano, agora o foco muda. Porque por trás do líder, por trás do império, há algo ainda mais sombrio. Agora entramos no estudo da besta que emerge do abismo, o lado satânico do símbolo. E aqui a profecia se torna ainda mais intensa. Quem é a besta que sobe do abismo? A resposta pode te surpreender. Então, o livro do Apocalipse declara algo intrigante. A besta emerge do abismo, Apocalipse 11, 7, 17, versículo 8. Mas quem é essa besta? Ao longo dos anos, muitas hipóteses surgiram. Alguns dizem que é o espírito de um homem que já viveu na terra, que hoje está confinado no abismo e que voltará como o anticristo. Já outros afirmam que se trata apenas do revivecimento de um antigo império, um reino que existiu no passado e retornará ao cenário mundial. Mas pensa comigo, como um reino poderia ficar preso no abismo por séculos? Como um sistema político poderia ser encarcerado em um lugar espiritual? E mais, como poderia subir novamente e depois ir para a perdição outra vez? Isso exigiria que todos os súditos originais daquele reino ressuscitassem juntos para reconstruí-lo. E isso contradiz totalmente o princípio claro de Hebreus 9, 27, que o homem morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o texto aponta para algo mais específico. Quando a Bíblia fala de uma besta que sobe do abismo, não está descrevendo um sistema abstrato. Está falando de alguém, uma pessoa, uma entidade individual. Portanto, a identidade da besta que emerge do abismo só pode estar entre duas possibilidades. Um espírito humano que já existiu na Terra está preso ali, ou um ser sobrenatural que já atuou na Terra, está confinado no abismo e voltará nos últimos dias. Então, nós estamos diante de algo muito mais profundo que um simples império político. A besta que sobe do abismo aponta para uma realidade espiritual intensa. Um agente pessoal ligado às forças das trevas. Pois bem, a pergunta que fica é: estamos preparados para entender o nível? Nós vamos subir de patamar. O nível espiritual dessa profecia, ou ainda estamos tentando explicá-la apenas em termos políticos? Afinal, quem é o anticristo? A lista é maior do que você imagina. Já dei uma palhinha em um dos vídeos anteriores. Porque ao longo da história, quase todo grande personagem controverso já foi apontado como futuro anticristo. Já acusaram Nimrod, Antíoco Epifânio, faraós do Egito, reis da Assíria e da Babilônia, Alexandre o Grande, Júlio César,
Nero, Judas Iscariotes, Maomé, papas de Roma, Napoleão Bonaparte e por aí vai. Parece que cada intérprete existe um candidato favorito. Mas algumas escolas de interpretação vão mais longe. Elas afirmam que esse anticristo será a reencarnação de um desses espíritos mundanos do passado. Alguém que teria vivido na Terra, estaria hoje confinado no abismo e que voltaria nos últimos dias. E não para por aí. Segundo essa teoria, ela surgiria e cresceria até a maturidade. No meio da semana, seria assassinado. Seu corpo ficaria exposto por 3 dias. Depois ressuscitaria. Muito bem. E naquele momento, Satã se reencarnaria nele. O resultado? Ele se tornaria, segundo essa visão destoada, um ser imortal, uma imitação satânica da ressurreição de Cristo. Seria a tentativa de Satanás de copiar o milagre central do Evangelho. E é exatamente por isso que essa linha de pensamento diz que ele será lançado vivo no lago de fogo. Porque não seria mais um simples mortal. Mas aqui surge a grande pergunta: isso está realmente claro nas Escrituras? Ou é uma construção interpretativa além do que o texto afirma? Então nós estamos diante de uma das teorias mais ousadas da escatologia. E entender se ela se sustenta biblicamente é fundamental para não cairmos em especulações sensacionalistas. Porque quando o assunto é anticristo, o perigo não é apenas errar o nome, é construir uma doutrina inteira sobre suposições. E se tudo o que disseram sobre o anticristo estiver errado? Depois de tantos nomes apontados no decorrer da história, existe uma pergunta decisiva. Existe alguma prova bíblica de que Nimrod, Nero ou qualquer outro personagem histórico será a besta que emerge do abismo? A pergunta é direta, ou melhor, a resposta é direta: não. As Escrituras não provam que qualquer um desses homens será o anticristo. E mais, não há base bíblica sólida para afirmar que ele será uma reencarnação. Até porque a reencarnação não existe. Coisas de religião. Muito bem. Nem a besta que sobe do abismo, nem o anticristo são apresentados como um ser humano reencarnado. Isso muda completamente o cenário. Porque se conseguirmos demonstrar que a besta do abismo e o anticristo são 2 pessoas distintas, então toda aquela parafernália de teoria da reencarnação, assassinato no meio da semana e ressurreição como ser imortal perde o fundamento. Sem essa ligação direta, não há base para afirmar que o anticristo será um personagem histórico reencarnado. Nem que ele será morto e depois transformado em um ser imortal. Então isso significa que muitas interpretações populares podem, ou melhor, estão construídas sobre suposições e não sobre texto bíblico claro. Pois bem, quando o assunto é profecia, especialmente no livro de Apocalipse, não podemos depender de especulação.
Precisamos de evidência textual. A pergunta agora é: será que realmente conseguimos distinguir pelas Escrituras a besta do abismo do anticristo? Porque se forem diferentes, muita coisa precisa ser revista. Atenção, a besta do abismo não é o anticristo. Não é o anticristo. E se eu te dissesse que a besta que emerge do abismo não é a mesma pessoa que o anticristo? Sim, essa distinção muda completamente a forma como você entende a profecia em Apocalipse. Já que muitos intérpretes tratam os dois como se fossem a mesma figura. Mas quando analisamos cuidadosamente os textos, percebemos que existem diferenças claras que apontam para duas identidades diferentes. E é exatamente isso que agora precisa ser examinado. Vamos disciplinar o assunto. Se conseguirmos provar pelas Escrituras que a besta que sobe do abismo é diferente, que o anticristo que emerge do mar, então toda a teoria baseada na ideia de que esse anticristo é um espírito reencarnado, perde a sustentação. Porque se são duas pessoas diferentes, não há base para afirmar que o anticristo será a reencarnação de um personagem histórico. Nem que sua resposta, ou melhor, que sua suposta morte e ressurreição o transformariam em um ser imortal. Então estamos falando de um detalhe que muda toda a estrutura interpretativa. Profecia não pode ser construída sobre tradição, nem sobre repetição popular, mas sobre distinção cuidadosa do texto bíblico. Agora a pergunta é: você está disposto a deixar a Bíblia falar por si mesma? Mesmo que isso confronte interpretações tradicionais? A revelação que muitos ignoram sobre a besta. Então, depois de analisarmos algumas dessas declarações bíblicas, uma coisa fica clara. O símbolo da besta em Apocalipse não representa apenas uma realidade. Ele aponta para 3 dimensões distintas, e isso muda tudo. Primeiro, a besta que emerge do mar da humanidade, um ser humano real, o líder regional conhecido como Anticristo. Segundo, a besta que emerge do abismo, um ser sobrenatural ligado ao mundo espiritual das trevas. Terceiro, a besta como império, o 8º reino, composto por muitos povos, nações e territórios. Um homem, um ser sobrenatural, um império regional. 3 realidades reunidas em um único símbolo profético. E aqui está o ponto decisivo. Se a própria Escritura distingue a besta que emerge do mar da besta que emerge do abismo, então, biblicamente falando, elas não podem ser a mesma pessoa. Então isso significa que esse anticristo não é automaticamente a besta do abismo. Nem toda referência à besta se aplica à mesma identidade. Quando essa distinção é ignorada, a interpretação fica confusa. Fica do jeito que está aí hoje. Quando ela é respeitada, a profecia começa a se alinhar.
O anticristo será imortal? A Bíblia responde: pois bem, muitos imaginam esse anticristo como um ser quase invencível e sobrenatural, impossível de ser derrotado. Mas o que as Escrituras dizem? O que está escrito aqui? O livro do Apocalipse e outras passagens deixam algo claro. O anticristo será um homem mortal durante toda a sua vida, até o momento da batalha do Armagedon. Ouviram o chapéu de alumínio? Então, eis as declarações. Isaías 11:4. Cristo ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Daniel 7:11. A besta foi morta, o seu corpo destruído e entregue para ser queimado. Daniel 8:25. Ele será quebrantado sem intervenção de mãos. 2 Tessalonicenses 2:8. O Senhor o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Percebe o padrão? Né? Ele é morto, ele é destruído e ele é removido. Então, isso só faz sentido se ele for um mortal como eu e você. Além disso, ele é chamado explicitamente de homem. E aqui está um ponto decisivo. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um mortal comum e alguém que sai do abismo comum, ou melhor, como um reencarnado ou imortal. Ou ele é homem, ou ele é um espírito ressuscitado. As Escrituras afirmam claramente, ele é um homem. E isso desmonta a ideia de que esse anticristo será um ser imortal que não pode morrer. Ele vai morrer na batalha do Armagedon, ele vai ser o primeiro. Ele enfrentará Cristo e será derrotado. Reencarnação e anticristo, a Bíblia realmente ensina isso? Muito bem. Existe uma teoria que afirma que esse anticristo será a reencarnação de um espírito antigo que sairá do abismo, que nascerá novamente, crescerá, morrerá e depois ainda ressuscitará. E esse daí é bom mesmo. Muito bem. Mas será que isso tem base bíblica? A resposta é direta. A doutrina da reencarnação não é ensinada nas Escrituras. A Bíblia declara claramente em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Uma só vez. Se o anticristo tivesse que nascer novamente como um bebê, crescer até a maturidade, ser assassinado no meio da semana e ainda ser morto por Cristo na sua vinda, ele teria que morrer pelo menos 3 vezes. E isso contradiz diretamente o princípio bíblico. Além disso, para haver reencarnação, seria necessário um novo nascimento e crescimento completo outra vez. Isso faria do anticristo um bebê pelo menos 2 vezes. E aqui surge uma pergunta lógica. Que pergunta é essa? Se ele tivesse que começar tudo de novo como um bebê, qual seria a vantagem de ser alguém reencarnado? Qualquer outro bebê poderia crescer e cumprir o mesmo papel. Se aceitarmos essa ideia, então nós teríamos que aceitar que qualquer pessoa pode reencarnar. Mas, exatamente como ensinam religiões orientais, mas a Bíblia não ensina isso. Ela ensina a ressurreição, não a reencarnação. Em 1 Coríntios 15, aprendemos que na ressurreição o indivíduo é levantado com o corpo imortal. Não volta como bebê.
Em João 5, 28 a 29, vemos que todos ressuscitarão para o juízo ou vida, não para recomeçar ciclos de existência. Então, nos versículos que eu irei deixar, as únicas exceções à morte são aquelas que serão transladados sem morrer, não reencarnados. Portanto, não é espaço bíblico para um espírito humano adulto voltar como bebê, crescer novamente e morrer outra vez. Não faz sentido. Então isso nos leva à conclusão lógica, que esse anticristo não será um homem reencarnado. E não será a besta que emerge do abismo, se essa for identificada como um ser sobrenatural. Distinto, né? E a Bíblia apresenta ressurreição após a morte, não ciclos de vidas sucessivas. A pergunta é, você está baseando sua escatologia na Escritura ou em ideias religiosas importadas de outras crenças? O abismo não é para almas humanas, então quem sobe de lá? Quem sobe do abismo? Muito bem. Se a besta sobe do abismo, precisamos primeiro responder: quem realmente está no abismo segundo a Bíblia? Muito bem. As Escrituras deixam isso muito claro. Em Lucas 8,31, os demônios imploram a Jesus para não serem enviados ao abismo. Em Apocalipse 9, 1 a 11, o abismo é descrito como prisão de espíritos demoníacos. Em Apocalipse 11, 7 e 17, versículo 8, a besta sobe desse lugar. Em Apocalipse 20, versículo 1 a 10, o próprio Satanás será preso ali por 1000 anos. Percebe o padrão? Vocês conseguiram perceber o padrão? O abismo é apresentado como prisão de espíritos demoníacos e príncipes satânicos, não como morada de almas humanas falecidas. Então agora compare o ensino bíblico sobre o destino das almas humanas. Antes da ressurreição de Cristo, os espíritos humanos iam para o paraíso ou para o lugar de tormento. Lucas 16, versículo 19 a 31. Após a ressurreição, Cristo levou os justos ao céu, Efésios 4, 7 a 11. Hoje, quando um cristão morre, vai estar com Cristo. Filipenses 1, 21 e 2 Coríntios 5, 8. Já os ímpios continuam indo para o lugar de tormento, aguardando o juízo final. Apocalipse 20, 11 a 15. Mas em nenhum momento a Bíblia ensina que espíritos humanos são confinados no abismo. Então surge a conclusão inevitável. Se nenhum espírito humano está no abismo, nenhum espírito humano pode sair de lá como a besta. Deu para entender? Isso significa que a besta que emerge do abismo não é um homem reencarnado. Ela deve ser identificada como um espírito sobrenatural. E se a besta do abismo é um ser sobrenatural, então ela não é o mesmo que o anticristo humano. Então aqui a distinção fica clara, fica transparente. O anticristo homem, a besta do abismo espírito sobrenatural. Misturar os dois é ignorar a estrutura que o próprio texto bíblico estabelece. A pergunta é: você está disposto a deixar a Escritura definir os termos? Ou continuará aceitando interpretações que não se sustentam quando confrontadas com o texto? O anticristo será uma reencarnação ou apenas um homem? Existe
uma ideia popular de que o anticristo será alguém trazido de volta, um personagem do passado retornando dos mortos para cumprir a profecia. Mas onde está isso na Bíblia? A verdade é simples e direta. Não há uma única escritura que diga que esse anticristo será diferente de qualquer outro homem natural quanto ao seu ser, nascimento ou morte. Ele não precisará ser um espírito reencarnado. Não precisará ser alguém ressuscitado do passado. Não precisará ser uma figura histórica voltando à vida. Ele será um homem comum em sua natureza humana, mas completamente entregue ao poder satânico nos últimos dias. Pois bem, e aqui está um ponto lógico poderoso. Se algum homem do passado pudesse cumprir os requisitos proféticos, por que um homem do futuro não poderia? Por que Deus ou Satanás precisariam chamar de volta alguém que já morreu? A Bíblia nunca mostrou que reencarnação é necessária para que poderes sobrenaturais atuem no mundo. Nunca foi assim. Em Apocalipse 13, vemos um homem recebendo a autoridade do dragão, mas não há sequer menção de ele ser um espírito reencarnado. Em 2 Tessalonicenses 2,9, o iníquo opera. E como ele opera? Segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira. Percebe? O poder não vem de uma vida passada. O poder vem da submissão. E isso sempre foi assim. Ao longo da história, homens já foram usados por Deus quando se submeteram totalmente a Ele. Da mesma forma, homens podem ser usados por Satanás quando se entregam completamente à sua influência. Nunca foi necessária reencarnação para a manifestação do sobrenatural. E não será necessário no futuro. A única coisa necessária para alguém receber poder, seja de Deus ou de Satanás, é a rendição total à vontade daquele que opera por trás. Portanto, esse anticristo não precisará ser um personagem histórico revivido. Ele será um homem natural, mas completamente dominado pelo poder das trevas. E isso por si só já é assustador o suficiente. O anticristo morre e ressuscita no meio da semana? A Bíblia realmente diz isso? Então, vou repetir. O anticristo morre e ressuscita no meio da semana? A Bíblia realmente diz isso? Ou seja, uma das ideias mais repetidas na escatologia é esta: que o anticristo será assassinado no meio da semana, ele ressuscitará como um ser imortal e se tornará uma encarnação literal de Satanás. Mas será que o texto bíblico realmente afirma isso? Hein? Então, vamos olhar com atenção. Em Apocalipse 13, lemos que uma das cabeças da besta recebe uma ferida mortal e é curada. Muitos assumem automaticamente que isso significa que o anticristo morre e ressuscita. Mas aqui está um detalhe crucial que frequentemente é ignorado.
não foi a besta que foi ferida, foi uma das suas cabeças. E o próprio texto explica o que são essas cabeças. Em Apocalipse 17, versículo 9 a 11, o anjo diz claramente a João que 7 cabeças representam 7 reinos. 7 reinos, não 7 homens. Esses reinos precedem a própria besta, que é identificada como o 8º reino, governado pelo anticristo e associado ao príncipe satânico do abismo. Ou seja, a ferida atinge uma das cabeças, um reino. Não o anticristo pessoalmente, o reino. Se o anticristo não é quem recebe a ferida mortal, então ele não é assassinado. Correto? Pois bem. E se ele não é assassinado, ele não pode ressuscitar no meio da semana. Agora vamos ainda mais a fundo. Vamos cavar mais um pouco. Muito bem. A teoria diz que ele se tornará uma encarnação literal de Satanás. Mas observe o que a própria Escritura mostra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 9. O iníquo opera segundo a eficácia de Satanás. Em Apocalipse 3, versículo 1 a 4, o dragão dá poder à besta. Em Apocalipse 16, 13 a 16 e 20, versículo 10, Satanás aparece como um ser distinto, separado do anticristo. Percebe o problema? Durante todo o período em que alguns afirmam que Satanás estaria encarnado no anticristo, a Bíblia continua mostrando o dragão como um ser separado, atuando externamente. Satanás dá poder, ele delega autoridade, ele inspira, mas ele não desaparece dentro do anticristo. Se Satanás está agindo como um ser distinto fora dele, não pode estar simultaneamente encarnado nele. Então, trocando em miúdos, o anticristo não é morto no meio da semana, não. Ele não ressuscita como ser imortal, não. Ele não é uma encarnação literal de Satanás, não. Ele é um homem que recebe poder do dragão, não o próprio dragão em carne humana. Então a pergunta é, estamos construindo nossa escatologia sobre detalhes cuidadosamente observados no texto, ou sobre interpretações populares ou religiosas que ignoram o que o anjo realmente explicou a João? É assim que se estuda, chapéu de alumínio. Quem é a besta e quem sobe do abismo? Não é quem você pensa. Muito bem. Quando lemos que uma besta sobe do abismo, em Apocalipse 17, versículo 8, muitos concluem imediatamente, é o próprio anticristo. Mas e se não for? E se a besta que emerge do abismo não for um homem, mas um poderoso príncipe satânico sobrenatural? Então, vamos dissecar com atenção. O texto diz que a besta era, já não é, e há de subir do abismo. Isso indica 3 fases claras. Ela já atuou na terra no passado, não estava ativa nos dias de João e voltaria a subir nos últimos dias. Agora conecte isso com a explicação do anjo em Apocalipse capítulo 17, versículo 9 a 11. As 7 cabeças representam 7 reinos. 5 haviam caído. Um existia nos dias de João, o Império Romano. Outro ainda viria.
e depois surgiria o oitavo. Aqui está a chave. Essa besta parece ter governado um dos primeiros reinos, possivelmente representado entre as 5 cabeças que já haviam caído antes de João. Quando seu reino caiu, ela teria sido lançada no abismo. Ali permaneceu confinada durante o 6º reino, Roma. Ali continua até a formação dos 10 reinos, o 7º, que é o próximo. E então ela sobe do abismo, mas não para se tornar um anticristo, e sim para agir como um príncipe espiritual por trás dele. Sob a direção de Ra-Satã, esse poderoso ser angelical, ele influenciará a ascensão desse anticristo dentre os 10 reinos do antigo Império Romano. Não é no mundo todo. Ele reviverá um sistema de um antigo império, sustentará o 8º e o último reino. O anticristo será governante visível, o homem no trono, mas por trás dele haverá um príncipe espiritual dominando e direcionando sua autoridade. Então, trocando em miúdos, a besta que emerge do mar representa o anticristo humano. A besta que emerge do abismo representa o príncipe satânico sobrenatural. E o 8º reino é o sistema político que ambos estabelecerão regionalmente no antigo Império Romano. No fim, esse reino enfrentará Cristo no Armagedon e irá para a perdição, como o texto bíblico afirma. Isso explica perfeitamente a declaração: a besta era, já não é, e há de subir do abismo. Não é reencarnação, não é um homem voltando dos mortos, é um ser angelical maligno, confinado por séculos, aguardando o momento de retornar à cena profética. E quando voltar, não virá para ocupar um corpo, mas para controlar um império. E o homem que estará à frente dele. Deu para entender? Reveja o vídeo. Quem realmente matará as 2 testemunhas? O que acontece nos bastidores? Eu ouvi uma certa pessoa dizer que é na madrugada que as coisas acontecem. Então é nos bastidores que as coisas acontecem. Então, quando lemos sobre as 2 testemunhas em Apocalipse 11, a cena é dramática. Elas profetizam, confrontam o sistema desse anticristo, operam com autoridade divina e então fazem guerra contra elas. Mas o texto revela algo mais profundo que muitos ignoram. Vamos cavar mais um pouco. A besta que sobe do abismo fará guerra contra elas. Percebe o detalhe? Não é apenas um líder político agindo por conta própria. É a besta que emerge do abismo, o poder espiritual por trás do trono. Isso mostra algo impressionante. O ataque contra as 2 testemunhas será resultado da combinação de poderes humanos e sobrenaturais, onde teremos, de um lado, o anticristo governante humano visível, político. Por trás dele, um príncipe satânico sobrenatural operando a partir do abismo. É a união do poder terreno com o poder demoníaco. O anticristo será um instrumento, mas a força espiritual que impulsiona a guerra virá do mundo invisível. No entanto, há um detalhe ainda mais impactante. As 2 testemunhas
só poderão ser vencidas quando o seu testemunho estiver completo. Elias e Enoque. Isso significa que durante todo o tempo determinado por Deus, nenhum decreto político, nenhum exército, nenhum poder demoníaco poderá tocá-las. Somente quando Deus retirar sua mão protetora, somente quando a missão estiver concluída, é que a besta poderá prevalecer temporariamente. Isso revela algo poderoso. O inferno inteiro pode se levantar, mas só age dentro dos limites que Deus permite. Deus estipula uma linha tênue. A guerra contra as duas testemunhas não será apenas política, será espiritual, será estratégica. E será a manifestação máxima da maldade humana energizada pelo sobrenatural. Mas mesmo assim, nada acontece fora do controle soberano de Deus dos eventos finais. Quem realmente controla os reinos do mundo? A batalha não é só política, é espiritual. Muito bem. Quando você olha para as nações, eleições que para mim não significa nada, guerras e alianças globais, parece tudo apenas geopolítica. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. Os reinos deste mundo sempre foram influenciados e muitas vezes controlados por poderes sobrenaturais. Hoje é assim. Os acontecimentos na Terra são reflexos de batalhas travadas nos céus, conflitos invisíveis, disputas espirituais, vitórias e derrotas entre forças do bem e do mal. Em Lucas capítulo 4, versículos 5 a 6, o que ocorre? Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo e diz que eles lhe foram entregues. E observe algo impressionante. Jesus não nega essa reivindicação. Isso revela que nesta era presente existe uma influência satânica real sobre os sistemas mundiais. Mas isso não significa que Deus permite. Muito pelo contrário, durante toda esta era, Deus intervém repetidamente nos planos de Satanás para garantir o cumprimento da sua palavra profética. Enquanto Satanás tenta frustrar a profecia, Deus a conduz ao seu cumprimento exato, inequívoco. E é por isso que a Bíblia fala de batalhas nos lugares celestiais. O que vemos na Terra, crises, guerras, ascensão e queda de impérios, muitas vezes é o resultado do que já foi decidido em confrontos espirituais invisíveis. A política é apenas a superfície. A verdadeira guerra acontece no reino espiritual, ou seja, nos bastidores. Então Satanás tenta manipular reinos. Deus interfere para cumprir sua palavra. E no meio disso tudo, a história avança exatamente para o desfecho profético determinado. Então, quando você observa os acontecimentos globais, vê apenas líderes humanos agindo ou percebe que pode haver uma guerra invisível acontecendo por trás das cortinas do poder? Hoje acontece isso. A guerra invisível, de Gênesis ao Apocalipse. Então existe um fio invisível que conecta toda a Bíblia. E ela vai de Gênesis a Apocalipse.
Há uma batalha constante acontecendo. Não é apenas a história da humanidade. É a história de um conflito cósmico. Então, desde a queda do homem, Deus está trabalhando para restaurar aquilo que foi outrora perdido, trazer a humanidade de volta ao propósito original. Mas para que isso aconteça, ele precisa continuamente neutralizar as estratégias de Satanás. Porque o inimigo tem um objetivo claro: impedir o plano de Deus, a qualquer custo. No Antigo Testamento, essa batalha se concentrou em um ponto específico: a promessa da semente da mulher. Então, desde o momento em que essa promessa foi feita, Satanás passou a tentar impedir que ela se cumprisse. E como ele fez isso? Inspirando repetidamente os reinos deste mundo a destruir Israel. Se Israel fosse eliminado, não haveria Messias. Se não houvesse Messias, ou seja, Jesus Cristo, não haveria redenção. E se não houvesse redenção, não haveria condenação final para o próprio diabo. Simples assim. Percebe a estratégia? Por trás de impérios, perseguições e genocídios, havia algo maior em jogo. Cada tentativa de aniquilar Israel era, na verdade, uma tentativa de impedir a vinda de Jesus. Mas todas falharam. Falharam. Porque acima das conspirações humanas e das influências espirituais malignas, estava e está o propósito soberano de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é o registro de uma guerra espiritual contínua que acontece nos bastidores de maneira invisível. Uma guerra que começou lá no Éden, passou por impérios e profetas, culminou na cruz e caminha para o seu desfecho final. Então, se essa batalha atravessa toda a Escritura, será que ela realmente terminou ou ainda estamos vivendo no meio dela? Então, meus amigos, eu concluo o estudo de hoje. Vi um estudo tremendo. Talvez vocês nunca estudaram isso na vida de vocês. Eu aconselho a reverem o vídeo. Vejam uma vez, vejam uma segunda vez, vejam uma terceira vez. Tomem nota, escrevam, façam rascunhos. Tomem nota dos versículos. Todos os versículos que eu deixo aqui. Leiam-os, estude-os. Não tenham pressa para aprender, de entender. Leia uma vez, não entendeu? Leia a segunda, a terceira, a quarta, até você compreender, para você não ser feito de trouxa pelos chapéus de alumínio, que eles estão assim, para te, devorar. Tá certo, meus amigos? Até um próximo estudo, se Deus quiser, onde nós vamos tratar sobre o anticristo não governará o mundo, mas um vídeo sobre esse personagem. Tá certo? Valeu!